Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos juntos para cultuarmos ao nosso Deus, não nas nossas dependências, onde nós estamos acostumados, mas nas nossas casas. O que não nos tira o privilégio e a autoridade de sermos a igreja do Senhor. Somos o corpo de Cristo, unidos, juntos, para celebrarmos e para cultuarmos o nosso Deus. Nesta noite, eu quero estou convidando o Pablo, esse jovem, esse menino que Deus tem abençoado a vida dele, e tenho certeza que Deus vai falar através da vida dele comigo e com você. Peço que você fique atento a tudo aquilo que Deus tem para falar através da boca dele, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Não é algo meu, não é algo de homens, mas é algo que Deus deixou escrito para abençoar você e a sua família aí na sua casa, nesse período que estamos vivendo. E eu acredito muito que Deus tem o melhor para mim e para você. E eu quero que você tenha um tempo agora abençoado através da leitura, através daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você esta noite. Eu quero falar a respeito esta noite com vocês de algo que Jesus falou à sua igreja, fala comigo e fala com você também. Temos vivenciado tantas coisas, temos vivido tantos problemas, tantas situações, e eu acredito que você aí na sua casa, você muitas vezes no seu trabalho, passa por isso, ou já passou, ou vai passar, que são situações que muitas vezes nós ficamos vulneráveis diante de problemas, diante das pressões, diante de relacionamentos que não deram certo, relacionamentos que muitas vezes não estão dando certo, mas eu tenho algo para dizer para você esta noite. Jesus ama você. Jesus ama o seu povo. Jesus ama a todos. E isso que nos faz cada vez mais querer e buscar esse Jesus, que transforma vidas, que transforma relacionamentos, que transforma pessoas, modifica situações. Mas esse Jesus que eu quero compartilhar com você essa noite, ele vem nos alertar sobre várias coisas. E eu acredito que assim como eu, que assim como muitos cristãos, muitas pessoas têm vivido muitas vezes no seu limite. Eu muitas vezes tenho passado por situações que tenho chegado no meu limite. O limite emocional muitas vezes, o limite do cansaço muitas vezes, o limite financeiro que muitas pessoas têm vivido devido às situações que nós temos passado. Então, o que Jesus trouxe para mim é como nós podemos ir além dos nossos limites, superar esses limites, superar essa situação. Muitas vezes, essas crises que nós passamos vêm nos querer paralisar, vem muitas vezes trazer para nós o medo, a incerteza e outras situações que vão se agravando com o tempo. Então, eu quero compartilhar com você que esse Jesus, que é o exemplo maior para nós, de superação, de superar o limite, ele foi além de tudo aquilo que nós passamos, que ele passou. Ele mostrou e deixou um caminho para superar tudo isso. Então eu tenho a proposta
Deus tem a proposta esta noite de trazer para você algo que vai fazer com que eu e você possamos superar os nossos limites. Essa é a proposta de Deus para você essa noite. Que você supere toda a sua limitação. Seja, como eu disse aqui, emocional, seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela de qualquer que seja a situação. Você vai superar, porque Jesus superou. E Ele nos ensina como podemos superar os nossos limites. E o que eu quero compartilhar com vocês é que eu tenho superado alguns limites meus e eu quero trazer isso para vocês, de que forma, como isso tem acontecido. Jesus, em sua trajetória de vida, sempre demonstrava na sua atitude, no seu jeito de viver, a superação. A superação. Há como superar tudo isso. Há como superar esses momentos. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, que esse Jesus te conhece. Esse Jesus conhece a sua aflição. E Ele conhece o seu limite. Ele conhece até aonde você pode chegar. Aonde você consegue suportar. Esse Jesus conhece a tua situação. Eu queria ler um texto que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11. João escreve cartas a algumas igrejas da Ásia, e essa igreja que eu quero compartilhar com vocês é a igreja que está em Esmirna. Diz assim o versículo 8: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Essa carta que foi endereçada a essa igreja trouxe para mim algumas reflexões que eu queria trazer para vocês. Essa igreja, essa e mais uma do livro de Apocalipse, são as únicas igrejas que Jesus não apresenta algo contra essas igrejas. Mas ele cita algumas coisas aqui que eu quero trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que tem muito a ver com o que nós temos vivido. Essa igreja, Jesus mostra e fala que ele conhece a tribulação. Ou seja, esse Jesus conhece a tua aflição. Esse Jesus conhece o seu problema. E como eu disse aqui, ele conhece o seu limite. Por ele conhecer o seu limite, por ele saber do que você está passando, ele traz essa carta para te encorajar, para te mostrar que é possível superar, que é possível superar essa tribulação, é possível você superar este problema. E eu vou discorrer com vocês aqui agora alguns pontos dessa carta. Primeiro, que Jesus fala
aquele que escreve essa carta diz, é o primeiro e o último. É aquele que esteve morto e reviveu. Sabe o que eu aprendo e entendo quando Jesus se apresenta dessa forma? É que ele sabe de todas as coisas. E isso que você está passando, ele passou. Ele vivenciou. Ele esteve morto. Ele superou até a morte e tornou a viver. E é essa mesma trajetória que Jesus tem para mim e para você. A ponto de superarmos até a própria morte. É isso que ele trata com esses irmãos desta igreja. É isso que ele vem nos tratar. Muitas vezes você está olhando a situação, muitas vezes você está olhando o problema, mas Jesus, ele quer te mostrar algo além do problema, além da tribulação, algo que eu e você, quando estamos nessas situações, não podemos enxergar. Quando você está no seu limite, quando você está passando por essas crises, você não consegue enxergar nada além do problema. Você fica focado nele e aí as suas forças, elas vão se esgotando. As suas forças vão se acabando. E é aí onde você fica sujeito ao fracasso. Você fica sujeito à derrota. Mas Jesus mostra aqui neste livro que você não tem essa capacidade de ver, mas ele vê além do problema, além da tribulação. Ele diz, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Ou seja, Jesus sabe totalmente o que você está vivendo. Ele sabe no que você está pensando nesta hora. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez você esteja pensando em acabar com tudo. Talvez você esteja pensando em largar da sua esposa. Talvez você esteja pensando em até se suicidar. Ei, Jesus conhece. Jesus está vendo. Ele esteve morto. Ele reviveu. Ele conhece. Ele passou pelo que você está passando. E só por isso. E é por isso que só Ele pode te ajudar. E Ele vai te ajudar através desta mensagem, através dessa palavra. E esta igreja, meu querido, havia ali alguns judeus, que é citado aqui no texto, que se declaravam judeus, mas na verdade não eram. Eram instrumentos, como diz a palavra, sinagoga de Satanás. Eu vejo que muitas vezes isso mostra pessoas que se dizem ser algo que na verdade não são. Sabe o que eu vejo com tudo isso? Que muitas vezes algumas pessoas se dizem ser algo que na verdade elas não são. Talvez essas pessoas aqui, que muitas vezes foram ali colocadas diante de outros irmãos ali, de outras pessoas, para dar uma falsa ideia de super força, sabe? Para passar uma ideia de que não tem problema, ou passar uma imagem de que está tudo tranquilo. Eu tenho aprendido uma coisa na minha trajetória cristã, que existe aqui, citado na palavra, um inimigo que não descansa, um inimigo que não para de tentar contra as nossas vidas. E muitas vezes ele usa pessoas, como está dizendo aqui, pessoas que se declaram ser alguma coisa, mas na verdade não são. São instrumentos de Satanás. São pessoas usadas para tirar a sua paz. São pessoas usadas por Satanás para criar conflitos, para criar problemas na minha e na sua vida. Eu sei que você, aí na sua casa, está se identificando com muitas dessas coisas, porque esta é a realidade. Há um inimigo.
E Jesus cita esse inimigo para esta igreja. Cita essas pessoas que são usadas por esse inimigo. E ele diz para mim e para você: não temas, não tenha medo. Quem está dizendo isso para mim e para você, meu querido? É Jesus. Não se apavore, não deixe o medo te paralisar, não deixe isso barrar a sua trajetória com Cristo, não deixe isso apagar toda a sua vivência, toda a sua caminhada com Cristo. Ele está dizendo: não temas o que você tem de sofrer, não temas, não tenha medo de encarar os problemas. Muitas pessoas usam e fazem isso, na verdade, que é fugir dos problemas. Muitas vezes as pessoas querem contornar o problema. Mas Jesus está dizendo aqui, para mim e para você: não tenha medo, encare o problema, enfrente o problema. Sabe? Muitas vezes nós nos encontramos acuados, muitas vezes nos achamos que não tem saída. E Jesus mostra claramente que existe uma saída, que existe uma solução. Então esse inimigo que Jesus cita aqui na sua palavra quer te paralisar. E ele vai usar o medo para fazer isso. Porque quando eu e você estamos com medo, nós ficamos paralisados. Nós ficamos ali sem enxergar qualquer tipo de solução. Então Jesus diz claramente: não temas, não tenha medo. O medo nos paralisa, o medo nos impede de prosseguir, de progredir, nos impede de avançar. Então Jesus quer que você enfrente isso, que você encare isso. E uma das coisas que nós precisamos saber neste mundo, neste momento que estamos vivendo, é que este inimigo, isso contra aquilo que nós estamos lutando, essa pessoa, esse ser que Jesus cita aqui, que é o diabo, você precisa saber que ele continua agindo. Você talvez pode estar na sua casa, aí respeitando esse confinamento, esse isolamento, mas saiba de uma coisa: ele não está parado. Ele continua agindo, querendo destruir casamentos, querendo destruir vidas. Muitas pessoas podem ter certeza que continuam com seus vícios, com seus problemas, porque ele continua agindo. Não ache que você está na sua casa, que você está aí se cuidando, que você está fazendo isso, porque esta é uma batalha que travamos espiritualmente e que Jesus vem nos alertar. Por isso que ele deixou essa carta escrita, não só para essa igreja, mas para mim e para você. Fique em alerta, vigie, meu querido. Saiba, como o apóstolo Pedro cita: o adversário anda em vosso derredor, como um leão, para tragar a sua vida. Então, muitas vezes você se preocupa, e você tem que se preocupar com a saúde, com o problema financeiro, com essas e aquelas situações. Mas eu tenho algo a deixar aqui para você: se preocupe também com este inimigo. Mas, como Jesus disse, não tenha medo, encare, enfrente essa situação. E nesta carta também, Jesus fala que esse diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Amados, você pode talvez não entender o que você está passando, como eu muitas vezes não entendo, como muitas vezes não entendi situações. Mas esse inimigo que lança muitas vezes situações, e como Jesus cita aqui, que ele estava para lançar alguns dentre vós em prisão, você precisa entender o que Jesus está
está vendo nessa situação. Você precisa enxergar o que Jesus está enxergando nessa situação. E a palavra é bem clara nesse ponto. Para serdes posto à prova. Amados, quando nós estamos em situações de perigo, quando nós estamos em situações problemáticas, é nessas situações que nós mostramos aquilo que realmente somos. É quando você enfrenta, muitas vezes, um problema financeiro, é quando você enfrenta um problema num relacionamento, que você se mostra. Você mostra o que você aprendeu, você mostra o seu caráter. E Jesus disse a essa igreja que muitos daquele tempo seriam colocados em situações de prisão. Eu tenho para citar para vocês aqui, você vai ter tempo de ler a palavra de Deus em sua casa, para você estar olhando esses textos, de 3 pessoas que passaram por situações de prisão, de cárcere mesmo. Uma delas, que você conhece a história, de José do Egito, né? José, filho de Jacó, ele esteve numa prisão. Por quê? Porque ele não entendia. Ele passou por situações ali que não fez nada para estar numa prisão. Mas sabe o que eu vejo? Aquilo que Jesus cita nesse texto. Para ter sido posto à prova. É que numa prisão, muitas vezes, ali encarcerado, naquela situação, você não tem muito o que fazer. E aí? O que você faz? José, sabe o que ele fez naquela prisão? Você sabe. Mas ele interpretou sonhos ali. Ele ajudou pessoas ali. Ele mostrou o seu caráter ali. Mostrou a sua confiança em Deus. E é isso que eu quero trazer para você essa noite. Será que numa situação de prisão, será que numa situação adversa, de cárcere, de isolamento, você ainda continua confiando em Deus? Você confia nesse Cristo? Você confia que você muitas vezes está passando por isso, que é exatamente para expressar a sua fé, a sua confiança, o seu louvor a Deus. José foi um exemplo disso. Mesmo ali, naquela prisão, ele mostrava o seu caráter e a sua confiança em Deus, ao ponto de ajudar pessoas ali. Sempre há, meu querido, uma saída. Sempre há como fazer o bem. Sempre há como ajudar pessoas. José fez isso. E outra pessoa, você também conhece, o apóstolo Paulo, em algumas de suas prisões, essa em Roma, né? Ele esteve ali cativo. E eu e você, muitas vezes, assim como José, e esse texto que eu vou ler aqui da carta de Paulo aos Filipenses, você que passa por uma prisão, você que passou por situações como essa, sempre há Deus mostrando o seu poder nessas horas. Deus mostrando a sua graça, a sua bondade. Eu queria ler esse texto com você, que está em Filipenses, no capítulo 1, no verso 13 e 14, depois você pode ler na sua casa. Diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Toda aquela situação que o apóstolo estava vivendo ali, acabou resultando-se em louvor a Deus. Os irmãos vendo aquela situação, por causa do testemunho que muitas vezes nós carregamos, que é esse testemunho desse Jesus, que é o primeiro e o último, que é o que esteve morto e reviveu. Esse testemunho que nós carregamos, muitas vezes passamos por essas situações, mas até isso mostra
que Deus está sendo louvado. Que os irmãos ali, diz a carta de Paulo, ficavam mais motivados, mais estimulados. Sabe por quê? Porque viram a coragem, viram que mesmo em situação de cadeia, Paulo estava ali evangelizando os guardas. Mesmo algemado, meu querido, mesmo ali cativo, ele continuava pregando a palavra de Deus. E o outro exemplo que eu quero trazer para você é do Pedro. O apóstolo Pedro também esteve preso ali em Jerusalém. E eu queria ler, você leia na sua casa o capítulo 12 de Atos. Eu vou ler somente o versículo 5, mas você leia na sua casa todo esse capítulo e você vai ver e vai entender que algumas situações nós precisamos passar. O versículo 5 diz assim: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amados, situações como essa nos levam a buscar mais a Deus. Havia oração incessante da igreja a favor de Pedro. Amados, será que você aí na sua casa tem orado por toda essa situação? Será que você tem jejuado, você tem lido a palavra, você tem buscado na palavra isso? Diz que quando Pedro estava preso, houve incessante oração. Que talvez esse problema que você está passando é para que haja incessante oração. Que você não pare de orar. Que você não pare de orar. Que você não pare de orar. Continue orando. Continue orando. Porque Deus continua no controle de todas as coisas. E esse texto, esta carta de Apocalipse, mostra isso. Que essa igreja teria de sofrer, teria de passar por mais sofrimento. E eu quero dizer para você, talvez esse não seja a situação, talvez pareça contrária, talvez não seja legal, mas entenda uma coisa, que eu aprendo aqui com esse texto. Você talvez esteja sendo posto à prova, mas Jesus fala aqui, e tereis tribulação de 10 dias. Sabe o que eu aprendo com isso? Que isso tem um fim. Que isso vai acabar. Que isso não vai durar para sempre. Que isso vai terminar. É isso que eu aprendo com isso. Talvez você ache que é o fim, que isso não vai acabar. Jesus está mandando dizer para você, isso vai acabar. Isso vai ter um fim. É isso que eu aprendo com essa mensagem. Então, meu querido, saiba que o que você está passando, uma hora isso vai acabar. Mas enquanto isso não acaba, entenda que Jesus quer que você cresça, quer que você, amadureça, que você seja transformado e saia dessa situação ainda melhor, ainda mais maduro, ainda mais experiente. Uma coisa que eu vi aqui, nesta palavra, parece até que Jesus está se contradizendo, quando ele diz, conheço a tua pobreza, mas tem um trecho aí que fala, mas tu és rico. Sabe, às vezes você pode não entender isso, mas eu entendo dessa forma, que você tem capacidade. Quando Jesus fala isso, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas você é rico, eu vejo dessa forma, que você tem capacidade de superar tudo isso. Por isso que Jesus fala isso. Você é rico. Sabe por que você é rico? Porque Jesus morreu por você
na cruz do Calvário. Porque ele, tudo que era dele, ele garantiu para você. Tudo que ele tinha, tudo que ele tem, ele passou para você na cruz do Calvário. Então você é rico. Você tem capacidade de superar essa situação. Como eu disse aqui, isso vai passar. E você vai superar isso. Você vai superar esse problema. Você vai superar essa situação. E eu queria ler mais um texto com vocês. Está em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo de 5 a 8. Diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, virtude, piedade, fraternidade, conhecimento, domínio próprio, tudo isso Cristo passou para nós. Tudo isso Ele mostrou na sua trajetória de vida. Tudo isso Ele expressou com a sua vida. Quer maior riqueza do que essa? Igreja, você é rica. Igreja, você é rica. Você pode superar tudo isso. E você vai superar tudo isso. Supere o seu sofrimento. É para te pôr à prova. É para te aperfeiçoar. O autor de Hebreus diz que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento agora, o sofrimento que você talvez não entenda, vai te fazer mais forte. Vai tornar você mais maduro. Vai tornar você mais experiente. E essas coisas existindo em nós e aumentando, vai fazer com que nós cheguemos lá. Igreja, Jesus também fala nesta carta sobre a questão da fidelidade. Ser fiel até a morte. Jesus usa essa expressão. E eu até vi algumas definições, eu só vou citar aqui duas, de fidelidade, para que você e eu possamos entender. Uma das definições de fidelidade é que cujos hábitos, comportamentos, atitudes permanecem constantes. Sabe o que é isso? É que mesmo diante do sofrimento, você ainda mantém os seus princípios. Mesmo diante de uma situação adversa, você ainda mantém os seus valores. Sabe o que muitas vezes o diabo quer? Que você volte atrás na sua palavra. Que você volte atrás nos seus valores e princípios. Talvez toda essa situação que você está vivendo, talvez seja para você perder os seus valores, perder os seus princípios. Então fidelidade é isso, é se manter constante no seu comportamento, na sua atitude, naquilo que você aprendeu. E também é fidelidade a ação ou a atitude de cumprir as obrigações, os compromissos que foram assumidos. Isso é fidelidade. Você manter aquilo que você assumiu. Ou como a palavra fala, a sua confissão. Então fidelidade é isso. É você manter-se firme
naquilo que você acredita, naquilo que você aprendeu. Igreja, seja fiel até a morte, porque o que te aguarda, a promessa do texto de Apocalipse, a coroa da vida. A coroa da vida. Nada pode se comparar a isso. Você que está passando por isso, seja fiel. Mantenha-se fiel. E mais ainda, seja fiel até a morte. Porque a recompensa é muito maior do que tudo que você possa desejar. Para terminar, Jesus fala aí nesta carta que o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Talvez você esteja preocupado muito nesses dias com a sua saúde, e você tem que estar. Mas existe algo ainda mais problemático do que isso. E eu não vou me aprofundar aqui, nem tenho tempo para isso. Mas eu quero somente citar um texto aqui do livro de Apocalipse, para que você possa entender um pouco a importância que você tem que dar àquilo que Jesus fala. Essa segunda morte, que o vencedor não vai ter que sofrer, não vai ter que passar. Aquilo que todo ser humano mais teme, mais tem pavor, mais fica sem entender, é o tal da morte. É algo que nós não assimilamos, nós não entendemos essa separação. Se você, como eu, já perdeu alguém, você sabe do que eu estou falando. É algo que não desce, é algo que, sabe, não nos deixa tranquilos. É o tal da morte. E todos, na sua maioria, devem ter passado por alguma situação parecida. Ou já até esteve à beira da morte. É algo que você, nessas horas, lá no seu íntimo, você quer se livrar. Você quer que isso não aconteça. Mas Jesus dá um alerta de que essa segunda morte, que é uma morte eterna, que é uma morte que você não vai ter mais como sair dela, o que fazer, é com isso que nós devemos estar atentos. Apocalipse, no capítulo 20. Eu vou ler 3 versículos somente. A partir do versículo 13, diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, esta é a segunda morte. O dia em que a própria morte e o inferno e todos que não se acham inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Amados, vai passar esse sofrimento. Seja fiel até a morte. Persevere, lute, se esforce, supere os limites. Cristo diz que você vai sofrer. Nós vamos sofrer. Teremos aflições. Mas olha só, isso é para mim e para você. Sermos pessoas melhores. Sermos pessoas mais fortes. Sermos pessoas experimentadas. Pessoas experientes. Cristãos fortes. João escreve isso. Jovens, vós sois fortes,
pois tendes vencido o maligno. Jesus trouxe essa palavra para mim e para você. Não para te pôr medo, pelo contrário, para te fortalecer, para te encorajar. Ele tem feito, sou testemunha disso, superar algumas coisas. Coisas que eu achei que nunca veria, estou vendo. Coisas que achei que nunca superaria, estou superando. E você também vai, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração para terminar. Gostaria de orar com você que me assiste aí, para que, como Cristo deixou esse relato, para que João escrevesse a esta igreja, e nós sabemos que a igreja não é o prédio, não é o salão, a igreja somos nós. A igreja é feita de pessoas. Pertencemos a um corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça. E Ele não vai deixar, jamais Ele vai te abandonar. Então eu gostaria de orar por você que está sofrendo, porque você vai superar tudo isso. Essa é a palavra, o vencedor. Você vai vencer, porque Cristo venceu. Cristo superou. Eu acredito nisso. Eu creio naquele que me fala, porque Ele é o primeiro e o último. É aquele que estava morto, mas está vivo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo mais uma vez. Obrigado pela palavra que é a verdade. Eu quero orar agora, meu Deus, por todos aqueles meus irmãos, por toda esta geração que sofre, que geme, que suporta dores até agora, pessoas que têm gemido no seu íntimo, pessoas que estão chorando, pessoas que estão sem saber o que fazer, meu Deus, pessoas que estão no seu limite. Peço em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, através dessa palavra, venha trazer o consolo, venha mostrar para essa pessoa que só o Senhor Jesus é capaz de nos fazer superar toda essa situação, de vencer todo esse sofrimento, porque Ele venceu, Ele foi rejeitado, Ele foi traído, Ele foi odiado, Ele foi perseguido. E talvez nós também estejamos passando por isso, por traição, por perseguição. Meu Pai, consola todos nessa hora. Abençoa, Senhor Deus, os casamentos. Abençoa os filhos, a geração futura. Abençoa os jovens. Abençoe as nações, em nome de Jesus. E que esse adversário, esse inimigo que trabalha para tentar nos desviar do verdadeiro propósito do sofrimento, que é nos fortalecer, que é nos tornar cristãos melhores, pessoas experientes, pessoas aprovadas pelo Senhor. Ele não venha ter êxito em nada, Senhor, na vida dessa pessoa que ouviu esta mensagem, na vida da pessoa que crê na palavra do Senhor Jesus. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus falou ao teu coração através da vida do Pablo, através daquilo que o Espírito Santo capacitou para trazer para você, para a tua família, para a tua casa. Eu quero aproveitar a oportunidade para finalizar esse período que nós estivemos juntos, ainda fazendo uma oração. Quero aproveitar para orar pelo teu lar, orar pela tua vida, orar, enfim, por todos os teus planos, por tudo aquilo que muitas vezes tem afligido o teu coração. Vamos unir a nossa fé, em nome de Jesus. Meu Deus,
assim como tudo aquilo que foi dito aqui, meu Pai amado, venha a fazer, meu Deus amado, na vida desta pessoa a diferença, na vida desta família, nesta casa a diferença. Meu Pai amado, como tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor Deus, venha realmente de uma forma eficaz transformar vidas, dar para elas, meu Pai amado, em nome de Jesus, a certeza de que Tu és com elas, independente de circunstâncias e situações. Nós nesta noite aqui, meu Pai amado, unimos a nossa fé. Eu, o Pablo que esteve aqui, e você que está nos ouvindo, que está nos vendo, aí na tua casa, nós unimos a nossa fé, meu Deus amado, para que o Espírito Santo de Deus possa tocar, possa realmente envolver a tua vida, aonde você estiver, possa envolver a tua casa, a tua família, e que tudo aquilo que você tem vivido, que muitas vezes o tem afligido, que muitas vezes o tem trazido para você momentos desesperador. Nesta noite, em nome de Jesus, que você possa sentir o refrigério do Espírito Santo. Que a graça, que o poder, que a unção possa tocar a tua vida, onde você estiver. Em nome de Jesus. Possa tocar a tua família aí na tua casa. Toca, Espírito Santo, os filhos, toca a esposa, toca o marido, porque nós temos a certeza, meu Pai amado, que tudo isso há de ter um fim e que nós vamos sair disso de uma forma melhor, que nós vamos sair de tudo isso de uma forma mais bem preparados, assim como foi dito através da tua palavra. Então, meu Pai, que nós tenhamos realmente uma semana abençoados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe você e a tua família, em nome de Jesus.